amores, bom dia! Então, hoje tia Lara vem num cenário diferente, porque tia Lara não pôde ir pra igreja gravar lá. Mas, próxima semana, tia Lara promete que vai gravar na igreja, num lugar onde a gente já conhece, tá bom? Mas vamos lá, vamos orar pra iniciar nossa lição. Fecha os olhinhos, tia Lara vai orar hoje, não precisa repetir, tá bom? Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por estar conosco nessas lições. Deus, fica conosco hoje e sempre. Cuida de cada criança, Deus, do coração de cada criança. Dos pais também, Senhor, que estão ensinando nesse tempo de quarentena, estão em casa ensinando para essas crianças. Deus, que a Tua palavra chegue no coração de todos e que faça morada, Senhor, em cada um deles. Em nome de Jesus, fica conosco hoje e sempre. Cuida da nossa lição. Amém. Então, meus amores, vamos para a lição, né? A lição de hoje está lá na lição 9, lá na revista. Por favor, abram. E o nome da nossa lição é As instruções são as seguintes. Nosso texto base tá lá em Mateus 10, 5 a 15. Mas vamos ver o nosso texto para decorar de hoje, tá bom? O nosso texto para decorar está lá em Mateus 10, 7. Está escrito assim: Vão e anunciem isto. O reino do céu está próximo. Então, o reino de Deus está próximo. Isso está lá no nosso versículo para decorar, ok? Se não decoraram, volta o vídeo e decora, tá bom? Agora vamos para a lição, que hoje a lição tá maravilhosa. Hoje na nossa lição nós vamos conhecer uma profissão maravilhosa. Mas para isso, antes de conhecer essa profissão, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Para conhecer, está escrito aqui, vamos ler. Toda criança tem o direito de ir à escola. Lá aprender a ler, a escrever, fazer contas e de tudo o que for necessário para ter uma profissão quando crescer. Existem muitas profissões a serem escolhidas. Você poderá ser um médico, um professor, um motorista, entre outras. Isto depende do desejo de cada um. Só que, para ser um bom profissional, você deverá prestar muita atenção nas instruções recebidas dos seus professores. Vamos descobrir aqui embaixo, qual é o nome de uma profissão muito importante. Então, aqui a gente vai desembaralhar essas letrinhas que estão embaralhadas e vamos formar o nome da profissão que é muito importante. Então, desembaralha aí e dê uma pausa no vídeo e quando voltar, o nome da profissão já vai estar aqui, tá bom? Se seu nome aqui embaixo, depois de ter desembaralhado essas letrinhas todas, deu o nome professor, está correto. Essa profissão é muito importante. O professor nos ensina a ler, a escrever. E não só isso, né? O professor nos ensina a viver. O professor nos ensina que nós podemos amar. O professor nos ensina tudo. Tia Lara mesmo é a professora da escola dominical. O que é que Tia Lara ensina? Tia Lara ensina do amor de Deus para vocês. Do amor de que Jesus morreu na cruz, que Jesus foi homem, Jesus foi criança. Então, o professor, ele nos ensina algo. Tá? Sempre o professor vai estar ensinando algo. Se alguém te ensinou alguma coisa, te deu as instruções corretas, ele é um professor. E ele é um ótimo professor se a gente aprendeu, não é? Então, vamos para a lição. Desde as lições passadas, tia Lara vem falando o quanto Jesus tem se preparado para exercer o seu ministério, não é? Para ele colocar em prática o ministério que Deus ordenou para ele. Aquela missão, quem lembra da missão? Que Jesus é um mensageiro de quê? Jesus é o mensageiro para anunciar que o reino de Deus está próximo, da glória de Deus. Jesus é o mensageiro da glória de Deus. Então, ele sempre veio se preparando. Lembra que ele foi pro deserto, passou lá dias e noites jejuando, foi tentado pelo diabo. Lembra? Quem lembra disso? Diga eu! Eu ainda não ouvi, fala bem alto. Eu! Isso mesmo. Então, Jesus ele vem sempre se preparando e quem sabe, quem conhece, sabe bem que um professor ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que quebrar a cabeça para poder nos ensinar bem. Então Jesus, ele era um professor também, porque ele se preparou para aquilo. E por que ele era um professor, tia Lara? Vamos entender agora na lição. Jesus, o mestre, gostava muito de ensinar.
Ele foi um excelente professor. Jesus estava sempre rodeado de pessoas ensinando sobre as Escrituras e sobre o amor de Deus. No seu ministério aqui na Terra, ele foi auxiliado pelos seus discípulos. Quem lembra dos discípulos? Quero ouvir, hein? Grita bem alto. Cadê, gente? Grita! Vocês lembram dos discípulos? Ah, sim! Foi a lição passada. A gente conheceu todos os discípulos, né? Então, vamos lá. Ele foi auxiliado pelos seus discípulos. E quando escolheu os seus discípulos para ajudarem nessa missão, ensinou para eles direitinho tudo o que eles deveriam saber. Jesus se preocupou também em passar a eles as instruções de como fazer bem suas tarefas. Ele disse aos seus discípulos, aqui em verde, ó, nós temos as instruções que Jesus disse aos seus discípulos, que Jesus passou aos seus discípulos. As instruções são as seguintes. Procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem, o reino de Deus está próximo, que foi o texto lá que a gente leu, não foi? Em Mateus. Vamos lá. Terceira instrução. Curem os doentes e ressuscitem os mortos. Quarta. Digam sempre que a paz esteja nesta casa. E quinto, a mensagem é totalmente grátis. Essas eram as instruções. Agora você pausa o vídeo, lembrando das instruções, e pinta Jesus sendo o professor dos seus discípulos. Pinta Jesus ensinando seus discípulos essas instruções, tá bom? Agora que nós pintamos Jesus e os discípulos, vamos continuar. Aqui, ó, pra você saber. Bora começar na próxima página, tá, gente? Essas foram algumas das muitas instruções dadas por Jesus aos seus discípulos. O professor Jesus ensinou muito bem seus alunos, preparando-os para anunciar o reino de Deus. Lembra da mensagem? Então, nós somos os novos mensageiros de Jesus. Quem lembra que nós somos novos mensageiros de Jesus? Não pode esquecer isso, hein? Que a gente que está agora no lugar dos discípulos. Estamos anunciando o reino de Deus. Vamos lá. Por isso, devemos estar atentos às instruções que também recebemos do nosso mestre. A gente precisa estar atento a tudo aquilo que Jesus nos instruir. Por isso que a gente precisa ouvir a mensagem, orar muito, ler a Bíblia. Por isso que a gente precisa fazer isso tudo, porque a gente precisa anunciar o reino de Deus. E para anunciar o reino de Deus, a gente precisa estar de acordo com as instruções deles. Ouvir as instruções dele, tá bom? Que ele deu para os seus discípulos e também até hoje dá pra gente. Como é que tá isso, tia Lara? Como é que dá as instruções pra gente? Tia Lara já falou. Lendo a Bíblia, orando, ouvindo o nosso pastor na hora da mensagem, ouvindo nossos pais, ouvindo nossos professores. É assim que Jesus nos instrui hoje, porque ele instrui através do nosso coraçãozinho, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a fazer atividade, galera. Vamos para a parte da atividade, então vem comigo! Nessa primeira atividade, a gente vai começar caçando os nomes das profissões. As profissões estão ali ao lado e a gente caça aí nesse quadrado, tá bom? E o nosso caça-palavra de profissões fica assim, todo preenchidinho. Nessa próxima atividade, a gente vai ter que descobrir aí, nessas letrinhas embaralhadas, qual o nome do nosso mestre. Assim que achar o nome do nosso mestre, pinta e coloca o nome dele aí na resposta, tá bom? E o nome do nosso mestre é Jesus. Nessa próxima atividade, a gente precisa pintar as letrinhas, virar a revista para descobrir qual nome vai dar, tá bom? As instruções que Jesus nos deixou está onde? Na Bíblia. Então, coloca lá na resposta, tá bom? Bíblia. Então,
Então, meus amores, hoje na lição nós descobrimos que Jesus, além de ser o nosso mestre, Jesus, além de ser a nossa maior inspiração, Jesus, além de ser um mensageiro da mensagem de Deus, ele também é o nosso professor. Então, toda vez que a gente ouvir a voz de Jesus, a gente precisa ouvir com atenção. Tia Lara já explicou como é que se escuta a voz de Jesus. Através do nosso coração, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente escuta a mensagem de Deus na hora da pregação do nosso pastor, quando a gente obedece os nossos pais e assim por diante. É assim que a gente ouve a voz de Jesus hoje. Então, a gente vai ouvir a voz de Jesus mais, prestar mais atenção, porque lá, na voz dele, nós vamos ouvir todas as instruções, tá bom? Então é isso, meus amores, a lição de hoje foi essa. E hoje a nossa homenagem vai continuar sendo para a nossa querida Eloá, porque ela ainda continua sendo a única que está fazendo tudo certinho. Então, gostaria de parabenizar Eloá, seus familiares, porque vocês estão de parabéns, enchendo a tia Lara de orgulho, enchendo o pastor de orgulho e principalmente enchendo a Deus de orgulho, porque Deus quer aquela criança que ouve os seus ensinamentos, que pratica aquilo que Deus vem falar. Então, pais, vocês que estão aí com suas crianças que não estão fazendo a lição, por favor, se comprometam e se inspirem na família de Eloá, que ajuda Eloá a fazer a lição, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos pelo dia de hoje, mas não acabou ainda. Ainda tem uns Stephanie com a atividade de casa, tá bom? Mandem as fotos, não esqueçam que tia Lara vai fazer a montagem para postar no grupo da igreja. Todo mundo lembrado disso? Então é isso, agora vamos chamar a tia Stephanie. Vem, tia Stephanie! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Stephanie está bem, graças a Deus. Tia Stephanie passou um tempinho longe de vocês. Fiquei com muita saudade. Mas acontece, né? Mas tia Stephanie está de volta, graças a Deus. E vim explicar a atividade da semana. Que legal aqui, a atividade da semana na nossa liçãozinha. Que diz assim: você consegue se lembrar do versículo para decorar? Escrevam neste espaço, se necessário, leia novamente em Mateus 10:7. Se vocês não lembram, já sabe o que fazer, né? Ir lá em Mateus 10:7 e escrever nesse espacinho aqui, certo? Pense e anote. Como nós podemos seguir as orientações de Jesus? Vocês vão pensar e anotar aqui como nós podemos, né? Então, vocês vão anotar aqui nesse espaço. E tem mais uma. Faça o desenho da história. Vocês vão fazer o desenho da história que vocês aprenderam, certo? Vocês vão fazer o desenho aqui e vai mandar foto pra mim, pra tia Lara ver. E tia Stephanie tá morrendo de saudade de vocês. E aqui também um versículo por dia. Vocês vão ler o versículo por dia e vai colocar lá no grupo pra gente olhar e ver que vocês estão lendo, certo? E vão ter o conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Nesse momento a gente vai orar, agradecer a Deus por mais um domingo, por mais um ensinamento da palavra dele, por mais uma escola dominical com tia Stephanie e tia Lara. E é isso, vamos fechar os olhinhos e agradecer a Deus, certo? Papai do céu, obrigado por mais um dia, obrigado por, meu Pai, aprender mais do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas professoras de hoje, obrigado pela tia Stephanie e tia Lara, obrigado pela vida da mamãe e do papai. Me abençoa cada dia mais, em nome de Jesus, fica conosco, nos livra de todo mal, amém. Tchau!